Boa tarde, turminha. Hoje na nossa aula de geografia a gente vai estudar dois assuntos, tá bom? Então nós vamos estudar sobre crescimento das cidades e também sobre representação dos espaços urbanos e a cidade. Então acompanhe aí comigo. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre as mudanças, na nossa aula de geografia, as mudanças provocadas pelo crescimento das cidades, tá? Então vocês vão pegar o livro de vocês de geografia, colocar lá na página 52, hoje a nossa aula é bem prática, bem rápida, né? São dois assuntos, nós vamos falar sobre as mudanças provocadas, né? E também nós vamos falar sobre a representação das cidades e dos espaços urbanos, tá? Então, peguem aí o livro de vocês e vamos acompanhar as orientações, ok? Então, vamos lá. O Brasil, ele é um dos países mais populosos do mundo. O que significa, né? Nós temos uma grande taxa de natalidade, uma grande taxa de nascimento, né, de crianças, tá? Então, diz aqui que a estatística diz, né, na verdade, que a cada 20 segundos nasce um bebê no Brasil, certo? E aí nós temos, de 10 em 10 anos, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele realiza, né, um recenseamento. O que é esse recenseamento? É a contagem oficial das pessoas que vivem em algum lugar. Então, de 10 em 10 anos, o IBGE faz essa contagem populacional, tá? Aí, tem um porém, gente. O crescimento, esse grande crescimento populacional, ele traz consigo, né, traz com ele grandes problemas, né? Então, nós vamos conhecer quais são os problemas, né, provocados pelos crescimentos das cidades, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui o problema de ordem social. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui uma favela, tá? Essa favela, gente, moram muitas pessoas por metro quadrado, tá? Será que tem qualidade de moradia para essas pessoas? Qualidade de saneamento básico para essas pessoas? Não tem. Então, essas pessoas são pessoas que não tinham espaço, né, para construir suas casas, acabaram fazendo suas construções de casas em morros, tá? Não é só esse problema aí também, né, de ordem social, também tem pessoas que também já não tem nem essas moradias. Existem muitas pessoas que moram nas ruas mesmo por não ter condições nem de morar, né, de ter algum tipo de moradia. Então, o crescimento populacional, ele causa problemas de ordem social, tá? Então, pessoas ficam aglomeradas, tá bom? Outro tipo de problema é o problema de ordem ambiental. O crescimento das cidades também provoca uma grande produção industrial, tá? Fora essa produção industrial, também nós temos o grande movimento de automóveis, que também polui o meio ambiente. Então, outro problema é o problema de ordem ambiental, ok? Que além disso também pode causar, né, além da poluição por causa do monóxido de carbono, também pode ser causado, gente, pelos engarrafamentos e aquilo tudo que nós sabemos que causa um caos, né, dentro da cidade, né, que é o grande número de gente, o número de pessoas. Outro tipo de problema é o problema de ordem econômica, né? Vocês estão vendo aqui, é um centro de emprego e uma fila, né, em vários lugares no nosso país, inclusive agora, né, durante a pandemia, até antes da pandemia, muitas pessoas se encontravam desempregadas. Então, como tem um grande número de pessoas, também aumenta o número de desemprego, porque não tem emprego suficiente para a quantidade de pessoas que tem aqui no nosso país, né? Fora esses problemas, a gente também pode encontrar problemas com a violência, né, problemas com a segurança,
né? Nós podemos encontrar, principalmente agora, nesse momento, problemas na área da saúde, que a saúde agora está super lotada devido ao grande número de pessoas doentes e o despreparo total dos postos de saúde, dos hospitais, para receber essas pessoas. A infraestrutura de cidades ainda deixa muito a desejar, né, gente? Falta sinalização, falta asfaltamento, dentre outros problemas que são causados pelo crescimento das cidades, tá? Então, acho que eu deixei bem claro o que são esses problemas, né, provocados pelas mudanças da cidade. Aí nós temos também que estudar um pouco sobre o conceito de comunidade, né? Assim, todos esses problemas que a gente abordou anteriormente, eles estão interligados entre si. Então, a gente necessita de políticas públicas voltadas para isso, tá bom? Para que melhore a qualidade de vida da comunidade. O que é a comunidade? É um agrupamento, é um lugar de pessoas cujos os interesses são os mesmos, né? Ou deveria ser, tá? Então aí nós vamos responder a página 53, não agora, porque a gente ainda vai ver o outro assunto. Vocês vão escrever qual é o maior problema da comunidade que você mora, tá? E como você acha que esse problema pode ser resolvido, tá? Terceira, para saber quantas pessoas existem no país, deve ser feito recenseamento, você vai dizer sim ou não, né? E vai explicar como é que esse recenseamento é feito. Depois, na quarta questão, vocês vão listar alguns problemas que são consequências do crescimento populacional, que foram aqueles problemas que eu falei: poluição, violência, engarrafamento, desemprego, desigualdade social, moradias inadequadas, problemas com a saúde, educação. E na quinta, vocês vão observar essa charge, vocês vão analisar a ideia que essa charge está dando, né? Que ele diz assim: papai, lê aquele conto de fadas pra gente dormir. Aí o pai dele começa a ler. Claro, todo brasileiro tem direito à moradia e nós vamos observar que tem alguma coisa estranha bem nessa imagem, tá? Então, vocês vão observar se na cidade onde você mora, vocês vão escrever: há famílias na mesma situação que a da charge? Então, vocês vão escrever o que vocês pensam sobre isso. Então, a maioria das respostas aí da página 53 são respostas pessoais. Então, vocês vão ter que fazer, vão tirar foto e vão enviar para mim lá pelo Classroom. Agora, vamos para o nosso próximo assunto, que é sobre representação das cidades e dos espaços urbanos, tá? Gente, cidade e espaço urbano são conceitos que as pessoas acreditam que elas sejam a mesma coisa, que acreditam que sejam sinônimos, né? E quando a gente vai dar uma observada no significado, né? A gente precisa conhecer o que significa cada um, que de fato estão interligados entre si, mas podem, em algumas situações, né, ter uma concepção diferente. Então, o que é espaço urbano? Ele é constituído pela concentração de terras que estão ligadas entre si no que diz respeito ao lazer, ao comércio, área industrial e residencial. Então, gente, o que tem a ver isso daí? O espaço urbano ele está relacionado ao quantitativo, né? O que tem de lazer, o que tem de comércio, o que tem de áreas industriais, de residências, tá? Então, ele tem a ver com quantitativo, tá bom? E agora vamos ver o que é o conceito de cidade, para a gente ver se tem alguma diferença. Olha só, a cidade ela é uma área com grande crescimento populacional, que deve ou deveria ser estabelecida com base no direito de todos. Gente, a cidade, o conceito de cidade é um conceito mais relacionado ao qualitativo, que é a qualidade desses direitos que as pessoas precisavam ter. Então, é mais em questão aos aspectos físicos que tem naquela cidade, no espaço urbano. E aqui ele já está se referindo à questão da moradia, da saúde, da educação, né, da segurança, né, dos acessos públicos, tá? De como se viver em dignidade. Mas eles dois, como eu falei, estão associados, né?
O cidadão ele precisa desfrutar de tudo isso, de moradia, de saúde, de trabalho, de segurança, para ter acesso aos bens públicos, que são aqueles bens industriais, ao comércio, dentre outros. Então, o espaço urbano ele tem mais a ver com os espaços físicos, e o conceito de cidade ele tem mais a ver com a qualidade de condições de vida daquelas pessoas que vivem nesse espaço, tá bom? Então eu espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas. Aí na página 55 vocês vão escrever, né, sobre como é a nossa cidade, né? Como é São Luís do Maranhão, ou São José de Ribamar, ou a cidade que vocês, Raposa, né? Não sei. Vocês vão falar como é a sua cidade, né? O que você acha da sua cidade? Resposta totalmente pessoal. É a sua opinião que vale aqui. Depois, vocês vão fazer uma lista dos tipos de comércio que existe no espaço urbano da sua cidade, né? Quais são os tipos de comércio que tem aqui na nossa cidade? Né? Nós temos supermercados, nós temos lojas de automóveis, nós temos, gente, uma infinidade de tipos de comércio aqui. Nós temos comércios autônomos, nós temos as feiras, nós temos de todo tipo aqui, pelo menos aqui em São Luís do Maranhão. Lá na terceira questão, vocês vão ver quais são os problemas que as cidades, né, que uma das cidades com esse cenário apresenta, tá? Então vocês vão ver aqui, os esgotos, né, estão vazando. A outra imagem nós temos lixo aqui concentrado na porta. Então vocês vão escrever basicamente isso. E na quarta questão diz assim: se você fosse prefeito, o que você faria para melhorar a cidade em que você mora? E aí também resposta totalmente pessoal, né? O que um cidadão precisa para viver plenamente na cidade? Também uma resposta pessoal. Então aí, basicamente, nessa aula nossa de geografia, essas duas páginas são respostas pessoais. Eu espero que vocês tenham entendido sobre crescimento populacional e sobre o conceito de cidade, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Beijos!